Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a repreensão de Neemias. Antes de poder falar sobre a forma como Neemias reagiu quando ele percebeu que o povo de Deus estava se casando com mulheres estrangeiras, me permita falar um pouquinho sobre esse assunto à luz daquilo que o Antigo Testamento nos menciona. Você encontra várias pessoas no decorrer da história sagrada que se casaram com mulheres não israelitas. Por exemplo, você encontra Salmão, que era um príncipe da tribo de Judá, que se casou com Raabe, que era da cidade de Jericó. Moisés, o grande legislador, o homem que falava face a face com Deus, casou-se com Zípora, que era midianita. Quando você olha, por exemplo, para Boaz, que foi um dos ancestrais do rei Davi, casou-se com Ruth, que também era moabita. E existem muitos outros exemplos que nós poderíamos mencionar. Mas quando olhamos para a história sagrada, o que nós percebemos é que o Senhor Deus sempre foi frontalmente contra a questão dos casamentos mistos por uma razão muito simples. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, vão mencionar isso, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus, ela se manifesta na história da humanidade, pelo menos de três maneiras. No aspecto físico, Adão e Eva foram criados parecidos com Deus. No aspecto mental, Deus é um ser livre com capacidade de tomar decisões, portanto nós somos parecidos com Ele, temos a capacidade de raciocínio e o livre-arbítrio, o direito de escolha. E no aspecto espiritual, fomos criados para podermos nos manter em relação com Deus. Agora, quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, ele mencionou que ele tirou uma costela de Adão e dessa costela, usando como matéria pré-existente, ele criou a Eva. E Adão, quando vê Eva, diz assim: opa, essa finalmente é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Será chamada mulher porque do homem foi tomada. O que Adão está dizendo aí agora é o seguinte: ela vai suprir uma falta que existe dentro de mim. E Deus vai dizer assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, se tornarão uma só pessoa. Isso significa que esses dois que se unem, eles vão estabelecer um lar onde eles vão estar, na sua aparência física, vão estar procurando refletir a imagem de Deus, dentro da sua capacidade de raciocínio, das decisões que vão tomar como casal. Porque existem decisões que são tomadas de forma individual, mas muitas decisões são tomadas como casal. Agora, como casal, as decisões que vão tomar são decisões que vão estar de acordo com as assuntos do Senhor. E no aspecto espiritual, eles vão estar unidos um ao outro, mas unidos também ao Criador. Um relacionamento, para poder conseguir estampar a imagem de Deus, ele precisa ser com duas pessoas que têm o mesmo propósito: servir e honrar a Deus. Tudo aquilo que vai contra esse princípio é aquilo que Deus vai chamar de jugo desigual. Ou seja, uma pessoa, uma parte do casamento ou do ser humano, homem e mulher, porque agora os dois se tornam um. Uma parte vai estar tentando buscar a Deus e outra parte vai estar vivendo contrário àquilo que é a vontade do Senhor. Não tem como isso dar certo. Bom, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber assim: na reação de Neemias diante dessa situação, Neemias, ele vai agora repreender o povo. Nós já vimos ontem que ele castigou os líderes, que ele foi muito, mas muito enfático, mostrando quais foram as maldições da aliança que eles estariam sujeitos a receber. Mas na sequência, no capítulo 13, versos 26 e 27, ele vai dizer uma coisa fantástica. Veja o que ele vai dizer. Ele vai usar agora um exemplo dentro do contexto do Antigo Testamento de algo que deu muito errado. E ele vai pegar esse exemplo para poder mostrar que não vale a pena ir contra aquilo que é o assim do Senhor, ir contra a vontade do Senhor. O exemplo que ele vai escolher é obviamente o exemplo de Salomão, que a gente já mencionou durante essa lição algumas vezes. Versículo 26 vai dizer assim, ó: não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações? E Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel.
Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam, ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem infiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? A história de Salomão é uma história tremenda. Salomão, logo no princípio do seu reinado, depois de ter recebido alguns conselhos por parte do seu pai, Deus apareceu para ele em sonho e disse: pede o que você quiser. Ele disse: eu quero sabedoria para poder reinar durante o seu povo, para governar o teu povo de acordo com aquilo que é a tua vontade. E Deus disse: vou te dar. Mas esse mesmo rei acabou quebrando um princípio. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 17, verso 17, esse texto é fantástico, porque está falando sobre os reis que viriam depois na própria nação de Israel. E haviam alguns conselhos, algumas ordens de Deus daquilo que eles deveriam ou não fazer. E olha o que ele fala: se tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Falando aqui, obviamente, para os reis. Lá em Deuteronômio, no capítulo que representa a aliança que Deus estava fazendo com o seu povo, Deus vai dizer: olha, para o rei, não multiplique mulheres, ou seja, não se case com muitas mulheres, porque elas vão desviar até o caminho do Senhor. Salomão, ele começou a viver nesse aspecto, ele achou que não tinha problema. E como já mencionei, ele se casou com 700 princesas e ainda pegou mais 300 concubinas, fechando 1000 mulheres. E foram essas mulheres quem não apenas o desviaram do caminho do Senhor, mas fez com que ele trouxesse de volta a idolatria para dentro de Israel. Porque ele se casava com uma princesa, cada uma dessas 700 mulheres eram princesas de países vizinhos. Ele se casava com essa mulher, ele tinha que construir um palácio e ao mesmo tempo um templo para a divindade que ela adorava. E essas mulheres seduziram Salomão para essas práticas pagãs. E ele trouxe de volta a idolatria para Israel e nunca mais ela conseguiu ser extirpada, a não ser no tempo de Esdras e Neemias. É nessa perspectiva que Deus vai mostrar para o seu povo que eles não podiam seguir o conselho ou os caminhos de Salomão. Deu errado para ele. Estava dando errado para o povo de Neemias no tempo deles. Por isso Neemias agora vai dizer: vocês estão seguindo exatamente no mesmo caminho. E a menos que alguma coisa seja feita para poder mudar isso, a história dos nossos antepassados vai se repetir. Nós vamos compreender que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia, se a gente olhar para trás, a gente só está reproduzindo erros que foram cometidos no passado pelos nossos antepassados. Precisamos aprender com o passado para podermos tomar decisões que mudem a nossa história, para que aquilo que foram os problemas vividos pelas gerações anteriores não sejam vividos de novo no nosso tempo. Era isso que Neemias estava dizendo para aquele povo. Sente-se aqui comigo. Vamos tentar aplicar um pouquinho daquilo que estudamos na nossa lição hoje. Quando nós olhamos para a história sagrada, a história foi registrada na Bíblia não apenas para que a gente possa olhar: que legal, agora estou entendendo um pouco de como é que as coisas aconteceram na história do povo de Deus. Não foi só para nos dar informação. Foi para que nós tivéssemos a possibilidade de aprender com os erros e acertos das nações passadas. Há um texto que faz parte da nossa cultura adventista do sétimo dia, um texto que foi escrito pouco tempo antes do falecimento de uma das nossas pioneiras, Ellen White, onde ela diz assim: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma maravilhosa como o Senhor nos guiou até o presente momento. O passado, a história passada, ela serve para poder nos mostrar aquilo que foram os erros e acertos das gerações anteriores a nós. O que eles fizeram certo? Vamos continuar vivendo isso. O que eles fizeram de errado? Vamos evitar, vamos aprender com a história deles. Existem diversas maneiras de podermos aprender lições na nossa vida. Uma delas é através da experimentação, ou seja, eu vou fazer minha história, aí você vai lá e vive, quebra a cara, e aí depois você aprende. Esse é um jeito de aprender. Mas tem outro que é muito melhor, é aprender com a história daqueles que já passaram, com erros e acertos. Se eu já vi que na história de pessoas que viveram antes de mim, que uma determinada atitude não foi legal, que trouxe infelicidade, por que eu vou reproduzir isso na minha vida? Temos que aprender com essas histórias.
Eu queria nesse momento orar junto com você e pedir a Deus para que Deus nos dê essa sabedoria para aprendermos com os erros daqueles que viveram antes de nós e termos a sabedoria necessária para viver os acertos daqueles que viveram antes de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque Tua palavra nos aponta um caminho, nos aponta uma direção, mas ela também não esconde os erros das gerações que viveram antes de nós. Ajuda-nos a aprender com essas histórias e reproduzirmos aquilo que foram as atitudes corretas deles e ao mesmo tempo rejeitar aquilo que foram as atitudes que trouxeram infelicidade para o povo de Deus. Dê-nos essa sabedoria, dirige-nos por Teu Espírito, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?